pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cleide, estamos aqui para mais uma aula, do 8º ano e hoje vamos falar sobre cartaz de campanha, ok, turma? Então nós vamos falar, a temática da nossa aula de hoje é sobre isso, especificamente. E antes de iniciar a aula, eu gostaria de lembrá-los ou lembrá-las que vocês devem acessar o Classroom marcando a sua presença realizando uma atividade. As demais atividades, vocês devem fazer em seu caderno e apresentando ao professor, ou de repente você que não tem acesso à plataforma, você deve buscar as atividades na sua escola, ok? Espero que tenhamos uma excelente aula. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então, vamos lá, o que a gente tem que contemplar hoje? Ler texto do gênero cartaz de campanha, explorar seus elementos composicionais e sua finalidade, reconhecer a importância do gênero cartaz na sociedade e associar o gênero cartaz ao gênero artigo de divulgação científica. Então, estamos aqui diante dessa imagem. Essa imagem ela foi retirada do próprio livro de vocês, do livro didático, e aqui nós temos algumas informações. Nós temos imagem e nós temos texto. Então nós temos dois mecanismos aqui, concorda comigo, né? Imagem e texto. Você já fez cartaz? Sim? A gente faz bastante cartaz na escola para colocar no mural, enfim, a gente faz cartaz para fazer protesto nas ruas, não é verdade? A gente faz cartaz. Então, existem diversos tipos de cartaz. E aqui nós temos esse cartaz que foi criado aqui pela DEDICA. O que é a DEDICA? Nós temos a Associação dos Amigos de Hospitais de Clínica. É uma associação de amigos. E foi criado para representar o quê? Que diz ali no texto, tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Então, estamos falando aqui de tecnologia, estamos falando aqui de redes sociais. Então, esse cartaz, ele vai abordar exatamente isso. E onde que nós podemos encontrar os cartazes? Aí você sai, você vê na rua, você vê nas publicidades, propagandas, enfim, em muitos e outros lugares, em muitos espaços nós temos cartaz. E o cartaz, ele tem com esse propósito mesmo, de trazer uma informação e chamando a atenção para essa informação. Vamos lá? Antes dali, eu coloquei como aqui um tema que o cartaz textual, ele é informativo, ele pode ser persuasivo, no sentido de convencer a pessoa que está ali lendo o cartaz. O cartaz é o gênero textual, produzido de forma clara e objetiva. Sim, para facilitar a compreensão no momento da leitura. Entre as suas características está divulgar alguém, algum evento ou alguma coisa, Quantos cartazes a gente vê na época política do período eleitoral, Daqui a pouco a gente vai surgir vários cartazes, porque está chegando o período eleitoral. Então, nós temos vários cartazes e aqui ele tem como propósito instruir, que mais? Persuadir, que mais? Informar. Além disso, serve ainda para convencer, conscientizar ou sensibilizar. Tudo bem? O leitor, e eles são vistos de duas maneiras, na linguagem verbal e na linguagem não verbal. Lembra que nós estudamos linguagem verbal e linguagem não verbal? A linguagem verbal, ela tem a ver com a escrita, Aqui no caso do cartaz, porque também verbal pode ser também a falada, a oralizada. Então, a não verbal é a representação da imagem. Então, nós temos no cartaz dois elementos. Então, nós temos
a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Questão de número 1, já começando para a gente pensar sobre cartaz. O que você vê na imagem? Qual é o slogan da campanha? Pense lá e voltamos para fazer a correção em alguns minutos. Vamos à correção? Nós temos ali, nós visualizamos, você visualizou um homem, possivelmente o pai, ok? No celular e o filho ao lado pedindo atenção. Slogan: tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Conecta-se ao que importa. Então, se você escreveu, é claro que você escreveu de acordo com a resposta da prof, porque não tem uma outra representação a não ser essa, concorda? Então, mas você pode acrescentar no seu caderno o que você não colocou. Questão de número 2. Estabeleça uma relação entre a frase que compõe o cartaz e a imagem. Então, vocês vão ali pensar um pouquinho. Nós temos aqui a imagem do menino que você já descreveu o que está acontecendo. E o que tem a ver, qual é a relação com a imagem? Qual é a relação dessa frase aqui com essa imagem? Pense um pouquinho e você pode escrever com as suas palavras.
Aqui estamos para a correção. Enquanto o pai fica conectado à internet, foi mais ou menos o que você escreveu lá, respondendo aos amigos da rede, não prestando atenção em seu filho, a frase acima da imagem afirma que tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Ora, gente, não é verdade? Isso não acontece não somente aqui nesse cartaz. Pode estar acontecendo na sua casa, pode estar acontecendo na minha casa, em tanto outros ambientes também. E não somente ali dentro no ciclo, no contexto familiar, como também no ciclo com os amigos. De repente, o teu amigo convidou você para sair, em vez de você dar atenção ou ele dar atenção a você, um dos dois, né, pode estar conectado a outro mundo, ao mundo virtual. E a pessoa que está ali está sendo desprezada. Puxa, né, que triste. Então, vamos prestar atenção em nosso comportamento. Qual é o objetivo da campanha? Qual o objetivo da campanha pode ser deduzido pelo cartaz? Esse é um quiz time. Vamos, letra A. Conscientizar pais, mães e responsáveis. Letra B. Convencer pais, mães e responsáveis. Letra C. Informar pais, mães e responsáveis. Letra D. Divertir pais, mães e responsáveis. Pense lá e já voltamos. Vamos à correção? Letra A, sim, conscientizar os pais, mães e responsável sobre o que? Dar atenção e conectar-se aos filhos. Assim poderia o cartaz ser inverso, não é? Poderia ser os filhos ali conectados e os pais tentando conversar com os filhos. Aqui só foi uma representação, mas enfim, a gente pode pensar os dois lados também, que de repente você está somente no celular e não tem dado a devida atenção aos pais, ou aos amigos, ou aos irmãos e assim por diante. Próxima questão, que é um quiz também. Por que o cartaz foi promovido por uma associação ligada ao hospital? Letra A. É uma instituição que defende os direitos das crianças e dos adolescentes. Letra B. É uma instituição que deseja ampliar a divulgação do seu trabalho. Letra C. É uma instituição que faz propagandas para o hospital. Letra D. É uma instituição que presta serviços
terceirizados ao hospital. Pense um pouquinho e já retornamos. Conferir a nossa resposta. Letra A. Então, nós temos ali como a letra A, que é uma instituição que defende os direitos das crianças e dos adolescentes, a Associação dos Amigos do Hospital de Clínica. Ele sempre faz campanha nesse propósito, né? De proteção quando se trata dos direitos das crianças. O hospital é um dos da entidade, ou seja, assim, da instituição que pode ser convidada a fazer a campanha. Leia o texto a seguir para responder a próxima questão. Primeiramente, nós vamos ler o texto, depois a gente vai para a questão. Preste bem atenção no texto, tá, turma? O artigo de divulgação científica sobre saúde de criança e adolescente na era digital. Lembram-se que vocês leram esse texto com a professora Tânia? É desse texto que estamos falando. Diz que adolescentes não devem ficar isolados nos seus quartos ou ultrapassar suas horas saudáveis de sono às noites, de 8 a 9 horas à noite. Necessária essas fases de crescimento para o desenvolvimento mental. Veja só, conta turminha aí, conta gente, né? Conta adolescente aí acordar de madrugada, não cumprindo o seu horário adequado, né? Do período da noite para repor as vitaminas, proteínas, né? E ali que diz que também o crescimento do desenvolvimento mental. Questão 3. Por que essa atitude do pai do cartaz pode ser prejudicial à saúde da criança de acordo com as informações do artigo de divulgação científica? Pense um pouquinho e já retornamos.
Vamos lá? Então, porque ao não dar a atenção necessária às crianças, vê se você concorda comigo, ou adolescentes ficam desprotegidos. Sim, claro, né? Os adultos demonstram que têm outras prioridades e os pais devem acompanhar o menor de idade, protegendo-o de relações exageradas e perigosas. Vejam bem aí, pai e mãe que está assistindo com o seu filho. É muito importante esse acompanhamento às redes sociais, ok? Porque há muita coisa rolando na rede. Então, isso é fato mesmo. Mas, mais um quiz aqui para a gente pensar. Nós temos aqui um cartaz que fala sobre alimentação. Da alimentação se cuida todos os dias. Nós temos aqui esse cartaz é para chamar a atenção sobre a importância da alimentação. Então, o tema focalizado por esse cartaz da campanha é saúde da família, B, alimentação saudável, letra C, alimentação do homem, letra D, ou saúde mental. Vamos lá? Vamos à resposta. O tema focalizado por esse cartaz de campanha é, claro, letra B, alimentação saudável. Aí nós temos aqui, né, que uma flechinha que indica que promoção da saúde, o SUS, né, que propõe da alimentação se cuida todos os dias. Então nós temos aqui o tema como alimentação saudável
desse cartaz, que está chamando a atenção para se ter uma alimentação saudável. E você, está tendo uma alimentação saudável? Sim? Está se alimentando direitinho? Café da manhã, almoço, um lanchinho à tarde e à noite, sempre também uma comida bem saudável para que a gente possa, para que as células, para que as vitaminas, né, se recomponha durante esse período da noite. Então, nunca vai dormir com fome e nunca também come doce também, né, nem refrigerante. Uma comida saudável, muito bom, frutas e verduras para a alimentação na fase da adolescência, por causa do processo de crescimento que vocês estão nessa fase. Lembrando que é muito importante, porque na fase adulta vocês precisam já estar nutridos de praticamente todas as vitaminas. E nessa fase do crescimento de vocês é muito importante, é muito relevante vocês pensarem um pouco sobre isso. Ok? E nada muito complicado a nossa alimentação, né? O arroz, o feijão são a comida básica, né? Uma salada e uma carne ou um outro tipo de complemento a essa alimentação aí no almoço ou no jantar, ok? Lembrando sempre das frutas e das verduras e tomar bastante água, né, turma? Próxima questão, 4. Analise o cartaz de campanha abaixo. Ele poderia ser abordado no artigo de divulgação científica? Vamos lá, gente. Explique. Será que sim? Então, se você acha que sim, você deve explicar o porquê.
Vamos à correção? Sim, um artigo de divulgação científica que apresentasse dados de pesquisa sobre a saúde da população relacionados ao tipo de alimentação consumida. Então, qual que seria o propósito desse cartaz num artigo de divulgação científica? Ele viria, então, para auxiliar na sensibilização dos leitores acerca da importância da alimentação saudável, ok? Então, veja como que é muito importante o artigo de divulgação científica e como ele é muito contemporâneo, porque ele traz outras configurações para o texto, né? No caso aqui, dessa imagem, trazendo para o texto que vai contribuir e que vai enriquecer o artigo de divulgação científica. Então, isso é muito interessante. Aí, o que poderia vir? Tem o hipertexto lá, que é o texto, e de repente tem ali um hiperlink que você pode clicar e vai aparecer a imagem e mais informações. E pensando sobre o cartaz ainda, qual é o propósito do cartaz? Como nós já vimos no início da aula, o propósito do cartaz, a finalidade é de informar o leitor. Não somente de informar o leitor. E aqui, nesse cartaz, ele trouxe um elemento muito importante de conscientização. Mas outros cartazes podem trazer outros sentidos ou outros propósitos. Depende do que o autor quer trabalhar. E agora que estamos chegando no período de eleição, vocês verão muitos cartazes rolando por aí sobre a campanha política. E outra coisa bem interessante, né? As mulheres, as meninas que gostam muito de produtos. Você pega lá uma revista ou passa uma propaganda ou nas próprias redes sociais, um cartaz mesmo, você vê um produto e aquele produto ele é maravilhoso. Então, ali por trás daquele produto tem sempre algo assim de querer convencer a consumidora que aquele produto é muito importante para a pele, ou, né, enfim, né, para os cabelos. Enfim, esse tipo de cartaz, ele traz um propósito de persuadir e convencer o consumidor ou o leitor, depende do cunho ali que ele está trabalhando, tá? E assim, sucessivamente, muitos outros cartazes nós podemos ver por toda a cidade e aos nossos arredores. E vocês podem pensar que na escola também o professor pode pedir a você para produzir um cartaz. Quantos cartazes, né? Aí você sempre quer comparar o seu cartaz com o cartaz do colega. Ah, o meu cartaz ficou mais bonito a imagem. É isso aí, a imagem contribui muito bem para um cartaz. A escolha da imagem. Depois da escolha da imagem, eu vou escolher o quê? O meu texto, o meu slogan que eu quero pôr, né? Qual é o público que eu quero alcançar? Enfim, tantas e outras coisas nós podemos trabalhar com o cartaz. E eu acredito que vocês nessa aula aprenderam um pouco mais e o cartaz que vocês produzirem, o próximo cartaz, vocês vão pensar sobre a imagem. A primeira coisa, quando eu quero elaborar um cartaz, o que vocês sabem? Professora, traz revista. Vamos recortar uma imagem e eu vou escolher uma temática para aquele cartaz, ok? Ou o próprio professor escolhe, tá? Então, e o público que você quer alcançar também. Enfim, tantas outras coisas legais que vocês podem trabalhar. E com isso, galera, nós finalizamos a nossa aula. E o que nós aprendemos na aula de hoje? Claro, o gênero cartaz, sua composição e finalidade. Entendemos a importância do gênero cartaz na sociedade, que é o propósito de divulgar alguma coisa, de informar, de persuadir, de convencer, enfim,
tantas e outras detalhes. Refletimos também sobre um fragmento do artigo de divulgação científica. E com isso, turminha, nós encerramos a nossa aula de hoje. E eu quero desejar a todos e a todas bons estudos. E eu espero vocês na próxima aula. E até mais!